Chamo agora a testemunha do réu Almir Garnier Santos, o comandante, atual comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen. Já está presente? Comandante Olsen está presente já? O som está fechado, ministro. Comandante? Por favor, a parte técnica poderia verificar o microfone do comandante de testemunha Olsen? Ainda eu vejo o comandante, mas está fechado o microfone. Senhor Alexandre Moraes, o senhor me ouve? Ouço, comandante. Boa tarde. Comandante, o senhor já foi devidamente qualificado, nome completo, endereço, profissão. Eu pergunto ao senhor se tem algum grau de parentesco com alguma das partes e qual a relação com elas. Senhor ministro, não de parentesco. Eu passo a palavra imediatamente para o advogado do réu Almir Garnier Santos, o doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres, para sua inquirição. Excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, demais ministros do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência o Procurador-Geral da República Paulo Gonet, meus colegas advogados, Sua Excelência o Comandante da Marinha Olsen. Eu perguntaria ao senhor, ministro Olsen, em 2002, o senhor exerceu o cargo de comandante de operações navais e se subordinava hierarquicamente ao então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos? Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Demóstenes Torres, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores. Especificamente no ano de 2022. Tomei posse no cargo de comandante de operações navais em 21 de dezembro de 2021 e passei em 26 de dezembro de 2022. Entre as atribuições do Comando de Operações Navais está a responsabilidade de preparar, autorizar e coordenar o emprego de meios navais, aeronavais, tanques e fuzileiros navais? Afirmativo. Essa é exatamente a destinação do Comando de Operações Navais, a prestar e empregar tropas navais e de fuzileiros navais. O senhor recebeu ordens do almirante Garnier para empregar tropas e outros ativos da Marinha a fim de impedir a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou para dar um golpe de Estado? Não recebi qualquer determinação nesse sentido. O senhor assumiu interinamente o comando da Marinha em 31 de dezembro de 2022. Essa interinidade durou até 5 de janeiro de 2023. O senhor foi nomeado por Jair Bolsonaro a pedido do comandante Almir Garnier para essa interinidade e mais, no dia 31 de dezembro, ele lhe transferiu normalmente o comando da Marinha Brasileira? Claro. Da Marinha
dezembro. As circunstâncias de que trata o decreto... Comandante, nós não ouvimos o início. Por favor, poderia repetir? Pois, ministro, eu fui intencionado, comandante da Marinha, pelo ministro José Múcio, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito no dia 8 de dezembro. As circunstâncias em que ocorreram o decreto de nomeação no dia 12 de dezembro, desconheço se houve a participação do Almirante Garnier. Possivelmente sim. E exerci integralmente, como funcionário pelo Dr. Demóstenes, do dia 31 de dezembro ao dia 5 de janeiro. O Almirante Garnier, sim, demonstrou a intenção de transferir o cargo, para isso tinha a propensão de realizar a cerimônia de transferência do cargo no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, e, infelizmente, isso não ocorreu. Até o dia 31, passei de operações navais no dia 26 de dezembro, melhor, apresentei o gabinete do comandante da Marinha no Rio de Janeiro no dia 26 de dezembro, no dia 27, passei o comando de operações navais, no dia 27, final do dia, vim para Brasília, e já no dia 29, eu despedi da defesa, e no dia 30, a passagem do comandante do Exército. E não houve a oportunidade de transferência no mês de dezembro. Bem, Excelência, eu vou só fazer então uma pergunta e realmente está péssimo o som, me perdoe dizer, do Almirante Olsen. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e perguntar, no dia 31 de dezembro, o senhor já nomeado comandante interino da Marinha, o Almirante Garnier lhe passou o comando. E ele não compareceu à festa que aconteceu no mês de janeiro, mas o comando lhe foi transferido por Almir Garnier em 31 de dezembro. Essa é a pergunta. Comandante, nós não estamos ouvindo o senhor. Está muito ruim realmente o som. Tá muito picotado. Vamos aguardar só um pouco a troca do... Não, ministro, me desculpe o contratempo. Acontece, não há problema. Comandante, eu vou devolver a palavra ao doutor Demóstenes para que repita a última pergunta, por favor. Pois não. Comandante, a pergunta é, o almirante lhe transferiu normalmente o comando no dia 31 de dezembro de 2022, mas não foi a festa de transferência de comando. Aconteceu? O almirante Garnier me transferiu o cargo, mas não compareceu à cerimônia. Perfeito. Uma última pergunta. Por favor. Uma última pergunta. Em 27 de novembro de 2024, o Centro de Comunicação Social da Marinha emitiu uma nota à imprensa rebatendo uma afirmação da Polícia Federal que tanques da Marinha estavam na rua prontos para dar o golpe. A Marinha afirmou que jamais houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para execução de ações que tratassem abolir o Estado Democrático de Direito. O senhor confirma o teor dessa nota? A nota datada de 27 de novembro de 2024 responde a matérias veiculadas na mídia que tratam de tanques na rua prontos para o golpe. Isso no sentido de
assegurar que em momento nenhum houve ordem, mobilização ou planejamento do emprego de veículos blindados para fins que impeçam ou restringam o exercício dos poderes constitucionais. Muito obrigado, Excelência. Obrigado também, ministro. Sem mais perguntas. Agradeço, doutor Demóstenes. Algum outro advogado ou advogada das defesas pretende fazer alguma questão? Doutor Procurador-Geral? Tem algumas perguntas. Por favor, a palavra com Vossa Excelência. Obrigado. Boa tarde, comandante. Comandante, uma pesquisa feita aqui sobre as características da cerimônia de comando da Marinha do Brasil indica que essa é uma cerimônia formal pela qual um comandante passa o comando para o seu sucessor. Geralmente um evento militar que envolve vários eventos, incluindo a transferência do cargo. A passagem de comando é uma prática militar fundamental que garante a continuidade e a estabilidade das organizações militares. E o senhor, pela primeira vez, não houve essa cerimônia, como o senhor mencionou, de passagem de comando da Marinha para o senhor. O almirante Garnier apresentou algum atestado médico, estava gravemente enfermo, ou o senhor atribui a quê essa ausência dele nessa cerimônia tão importante? O almirante Garnier não apresentou qualquer razão para sua ausência à cerimônia de transferência do cargo. Eu, particularmente, desconheço as razões que levaram o almirante Garnier a não estar presente à cerimônia de transferência do cargo. Imagino que questões de fórum íntimo. Perfeito. Está bem estabelecido que houve algumas reuniões envolvendo a presença dos comandantes militares em que foram discutidos aspectos relacionados com uma possível quebra da normalidade institucional. O senhor tinha ciência dessas reuniões, comandante? Senhor procurador, nenhuma ciência. Certo. Absolutamente ignorava a realização dessas reuniões, só tomei conhecimento quando a notícia dessas reuniões veio a público. Perfeito. Então, o senhor também nunca foi convocado para nada parecido? Não, senhor. Perfeito. Eu estou satisfeito, ministro relator. Agradeço ao Procurador-Geral. Comandante, eu também gostaria, em virtude das questões do doutor Demóstenes e do Procurador-Geral, para que não paire nenhuma dúvida em relação a essas questões, no meio militar, nós sabemos, e essa tradição no meio militar, inclusive mais do que secular, passou para todas as polícias militares também, a transmissão de comando, uma coisa é a troca de comando por ato do presidente da República, no caso dos comandantes, seja do Exército, Força Aérea, e no caso da Marinha, que inclusive é a força mais antiga do Brasil, uma coisa é a troca oficial por nomeação do presidente, mas há essa cerimônia de transmissão. Nessa cerimônia de transmissão, onde, inclusive, todas as autoridades constituídas são convidadas, o antigo comandante passa o comando para o novo comandante. É isso mesmo, comandante? Exatamente isso, ministro relator. Por favor, continue. A cerimônia, ela consagra a investidura no cargo. Essa cerimônia, nessa cerimônia, o réu Garnier não compareceu, rompendo uma tradição. É isso? O almirante Garnier não compareceu. E, ao que eu tenho notícia, não há registro
de ausência do comandante que passa em ocasiões anteriores. À época, e aqui eu estou com uma reportagem pública da Folha de São Paulo e o UOL, do dia 30/12, em que circulou que o comandante Garnier se recusaria aí, pela primeira vez na Marinha, na transmissão do cargo, porque há necessidade do comandante que sai, assim como o comandante que ingressa, de bater em continência ao presidente da República. Obviamente, não perguntarei ao senhor se esse foi o motivo, porque o senhor não pode saber o motivo. O que eu pergunto nessa cerimônia, a tradição é o comandante que sai, o comandante que ingressa, prestarem continência ao novo presidente? Ministro, desde que o presidente presida a cerimônia. A cerimônia, especificamente no dia 5 de janeiro de 2023, foi presidida pelo ministro de Estado da Defesa, José Múcio. Mas e aí você presta continência presta continência à autoridade que preside a cerimônia, sim. Eu agradeço, almirante, agradeço a presença do senhor como testemunha, desejo uma boa tarde e um bom fim de semana ao senhor. Muito obrigado, da mesma maneira, a todos, um bom final de semana.